Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de pré-algoritmos. Nessa aula vamos ver uma estrutura que é bastante utilizada no desenvolvimento de qualquer sistema, que é a estrutura de repetição for, da linguagem C. Para trabalhar o conceito do for, a gente vai utilizar o seguinte exemplo. Vamos escrever um programa que vai informar os números de 1 a 10. Então, primeiramente, a gente vai ver aqui o for como uma simplificação do nosso while. Então, o while permitia também que a gente fizesse esse tipo de construção aqui. No caso, gerar, por exemplo, uma sequência de números, mas o for ele pode simplificar a construção do algoritmo em relação ao que a gente fazia lá com a estrutura while. Então, estamos aqui no nosso ambiente. A primeira coisa que vamos fazer é incluir a nossa biblioteca para ler informações do teclado e gerar dados na tela, o stdio.h. Vamos fazer o int manhinha, abre bigode, fecha bigode, e aqui a gente vai escrever as etapas do nosso algoritmo. Então, a gente sempre pensa em termos de entrada, processamento e saída. Então, o que é que a gente precisa do usuário? Nesse nosso problema, a gente não precisa que o usuário forneça nada, porque a gente só quer gerar a saída ali, gerando os números de 1 a 10. Então, com processamento e saída, né, a gente quer gerar esse conjunto de números. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui com a estrutura while, depois a gente vai ver com a estrutura for, para a gente ver como o for simplifica a construção de algoritmos em relação aí ao while. Beleza, então a gente vai fazer aqui, criar um contador. Esse contador vai começar em 1, que é o primeiro número que a gente vai analisar. Então, enquanto esse contador, como é os números de 1 a 10, então enquanto esse contador for menor ou igual a 10, a gente vai imprimir. Então, para imprimir, a gente utiliza o printf, como já vimos. Então, vamos colocar %d. Por que %d? Porque a gente vai imprimir o contador aqui, ó, e o contador é o inteiro. Então, vamos colocar aqui %d e vamos imprimir o nosso contador. Então, como já abordado em outras aulas, a gente sempre coloca aqui no final o que vai atualizar a condição, né, que está no nosso while. Então, qual a variável que está controlando essa condição? É o nosso contador. Então, por isso que a gente colocou aqui essa instrução para cada rodada aumentar o nosso contador em uma unidade. Então, vou colocar aqui embaixo um printf programa finalizado, só para a gente ver quando o nosso programa ele acabou. Beleza, vou colocar um /n aqui para pular uma linha, e aqui também no printf eu vou colocar um /n. Vamos iniciar a execução. Então, iniciou. Criamos aqui uma variável contador, começando com 1. Então, 1 menor que 10, sim. Vamos imprimir aqui o nosso contador, né? Vou executar agora passo a passo. Então, vai estar novamente, compilar, vai executar. Criamos o contador. O contador tem o valor 1 menor ou igual a 10, sim. Então, imprimimos o contador e aumentamos o contador em unidade. O contador vai para 2. 2 menor ou igual a 10, sim. Imprimimos o contador e assim sucessivamente até a gente chegar lá no 10. Então, vamos aqui para o 10. Então, já está sendo impresso aqui os números de 1 a 10. 10 menor igual a 10, sim. Então, na última rodada, a gente vai imprimir o 10. O contador vai para 11. 11 menor igual a 10, não. E o programa aqui, ó, ele foi finalizado. Beleza, essa seria a construção com o while. Como é que o for ele vai nos ajudar a simplificar aqui essa construção? Beleza, então ao invés do while a gente vai utilizar o for. Então vou apagar aqui esse início. Então colocar aqui em editar. Vamos apagar aqui esse início. Então vamos colocar aqui o for. Vamos apagar também. Vamos deixar por enquanto. Vamos deixar também o nosso while aqui. Ao invés do while, né, a gente vai construir um for. Beleza, e aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar um ponto e vírgula antes dessa construção e um ponto e vírgula depois dessa construção. Aqui no início vai ser a nossa inicialização. Então, aqui vai ser o nosso conta igual a 1.
E aqui no fim, como a gente sabe, que a última linha do while, ela sempre atualiza o que está aqui. Aqui no fim a gente vai colocar essa atualização. Então vamos colocar aqui, ó, esse conte igual a conte mais 1. Beleza, e aqui, ó, essa inicialização a gente pode remover também. Então, esse seria aqui uma tradução, né, desse while que a gente construiu anteriormente para a construção com o for. Beleza, vamos executar para ver como esse programa está rodando. Ó, criei um contador, o contador iniciou em 1, ele vai sempre, ó, ficar agora analisando a condição. Conta menor que 10 sim, então ele vai imprimir o contador e a próxima linha que ele executa é aqui que incrementa, né, o nosso contador. Então, o contador estava em 1, vai para 2. Então, ele vai analisar novamente a condição, 2 menor ou igual a 10 sim. Então, se deu verdadeiro aqui, então a gente pode executar o corpo do for. Então, note, ó, que essa inicialização aqui ela aconteceu apenas uma única vez. Beleza, 2 menor ou igual a 10 sim. Então, o contador agora, ó, vai para 3. 3 menor ou igual a 10 sim, a gente vai ficar nesse conjunto de etapas aqui, né? Aumenta o contador, analisa se a condição ainda é verdadeira, se sim, executa o corpo, aumenta o contador, analisa se a condição é verdadeira, se sim, executa o corpo. Aumenta o contador, analisa se a condição é verdadeira, se pode executar o corpo ou não, se sim, executa e aumenta o contador novamente. Analisa a condição, executa, aumenta o contador. Analisa a condição, executa e aumenta o contador. E assim sucessivamente até a nossa condição ser falsa. O contador agora vai para 10, 10 menor ou igual a 10 sim, executa o corpo. O contador vai para 11, 11 menor ou igual a 10 não. E o nosso programa ele é finalizado. Então o for ele ajuda a simplificar a construção da estrutura while, né? Quando a gente tem um início, ele é próprio, né, para construções onde a gente tem um início e tem um fim bem definido. Aqui a gente sabe que o nosso início, ó, começa em 1 e o fim também a gente sabe que termina em 10. E a cada rodada a gente aumenta em 1 unidade. Outra forma de simplificar, né, esse contador vai ser igual a contador mais 1, é fazer contador mais, que vai ser equivalente àquela construção anterior. Beleza, se a gente executar aqui, ó, e executar ele completamente, executei o programa aqui de uma vez só. A gente viu que a saída aqui vai ser a mesma. Beleza, eu vou apagar aqui só para a gente ver a forma como a gente usualmente escreve um for. Então a gente começa a declarar a variável que vai caminhar sobre o for, coloca o for, abre o bigode, fecha o bigode e aqui dentro vamos dar 2 espaços e no centro vamos colocar 2 pontos e vírgula. Aqui a gente dividiu em 3 seções. Primeira seção, que é a seção de inicialização. Segunda seção, que é a seção de condição para analisar se o for deve ser finalizado ou não. Ou, alternativamente, né, se o corpo do for deve ser executado ou não. E a última aqui para aumentar o contador. Então, aqui você coloca de onde inicia, como a gente ia de 1 a 10, né? Então, a gente inicia de 1. Aqui você coloca até onde vai. Então, a gente vai até o 10. Então, contador menor ou igual a 10. E aqui é o incremento. A cada rodada você vai aumentar o contador em 1 unidade. Aqui no corpo, né, você pode fazer qualquer processamento que você desejar. No nosso caso aqui, a gente apenas imprimiu o nosso contador. Beleza, vamos executar. Então, o contador está em 1. A gente imprimiu o contador, conte mais. Ó, o contador vai para 2. 2 menor ou igual a 10, sim. Então, perguntamos se podemos executar o corpo, né? Então, a resposta foi que sim. Então, o contador vai aumentar. Podemos executar o corpo? Sim. O contador vai aumentar. Podemos executar o corpo? Sim. O contador vai aumentar. Podemos executar o corpo? Sim. E assim sucessivamente, ó. Até a gente, no caso, chegar ao 10. 10 menor ou igual a 10, sim. Então, podemos executar o corpo. O contador vai aumentar, vai para 11. Aqui a condição vai ser falsa agora.
contador está em 11, 11 menor ou igual a 10, não. Então o corpo não vai ser executado e a nossa estrutura for, ela finalizou. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Essa foi a estrutura for. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.